Olá, gente, tudo bem? Bom, vamos começar hoje a falar sobre o edital, né? Vamos falar sobre edital de mestrado, quais são os requisitos. Eu peguei dois editais de mestrado para a gente analisar juntos, tá? E também um currículo, vamos fazer um currículo, até mesmo para você ver se seu currículo é bom, como que o seu currículo se encaixa ali no edital, tá bom? E eu vou trabalhar com um currículo que não é meu, é de uma aluna, e diga-se por passagem, vou compartilhar aqui com vocês. Ele é um currículo bom, tá? É um currículo bem legal, que é o pessoal que faz. Deu uma travadinha aqui. Que vai tentar, né? Que quer seguir carreira acadêmica. É interessante. Essa, essa pessoa está finalizando ali a graduação. E a gente vai dar uma olhada aqui agora, em editais de duas faculdades de educação aqui no Rio de Janeiro, tá? E eu também trouxe um outro edital, vocês vão entender o porquê que eu trouxe, do ano anterior. Então, até mesmo se você quer, se é da área da educação, quer continuar nesse caminho, quer um edital que está aberto, estou te dando dois, tá? É, tanto o da UERJ, que é a Faculdade Estadual do Rio, e a faculdade da PUC. Apesar do Rio também, apesar de ser paga, você pode concorrer, você não paga para fazer a pós-graduação, tá? E a gente vai ler juntos, esses editais. A gente dá uma analisada geral. Eu vou fazer junto com vocês, que realmente eu não li de todo mundo, nem também não olhei o, o currículo dela todo, tá? Então aqui eu só procurei algumas coisas. Mas na página da UERJ, você já vê que assim, a inscrição até julho, né? Tá um número bom de vagas, 54 vagas é muita coisa. No programa da minha faculdade, tinham apenas 16 vagas, isso sem contar as cotas, né, e tudo mais, que eu não sou cotista em nenhuma modalidade, então o número é reduzido. Então, 54 vagas é bastante coisa, vamos dar uma olhada nesse edital, tá? Ó, esse edital eu dei uma olhada bem por alto, né? Eu vou falar do que é pertinente para gente, tá? Vamos te fazer sobre as inscrições. Vamos começar com as inscrições. Olha, ah, receber, nanã. Documentos que são exigidos ali, tá? Então, quando você for pegar um edital, é interessante você ler tudo. A gente vai falar aqui das coisas que são mais pertinentes ali, principalmente as coisas que eu oriento os meus alunos, né? Muito importante, gente, vou falar isso, porque se esse meu aluno estiver assistindo, eu estou dando uma mentoria para mestrado também, e ele foi fazer uma inscrição e esqueceu de mandar alguns documentos, gente. Olha só, olha o que pode acontecer, ó. A falta de qualquer documento implicará na não homologação, ou seja, a sua inscrição não vai contar, tá? Ou seja, não vai valer de nada, tá? Então, cuidado. Se tá no edital é porque é necessário, tá bom? Ah, pode abrir recurso, foi o caso dele. Ele falou, vou abrir recurso. Depende, tem que ver o edital para ver o que pode ser aberto é, recurso ou não, tá? Às vezes, a questão de documento não pode, tá bom? Porque na hora que... Porque, vamos assim, a primeira fase do edital é justamente é, você colocar sua inscrição. E aí, pô, se não tem documento, às vezes ele já corta, né? Deixa você pra lá, tá bom? Ó, esse aqui, além dos documentos, na questão do plano de trabalho, que é o projeto, eles não forneceram um modelo específico, mas falaram que tem que ter no mínimo e no máximo seis. De tudo, do início ao fim, tá? Então, o seu projeto de pesquisa tem que ter no máximo seis laudas, seis páginas, tá? Ali todos os coisas, ó.
Diploma, diploma de graduação, né? Histórico da graduação, currículo Lattes, que é a parte que eu quero mais focar aqui. E é, o currículo Lattes, ele tem uma outra parte que é os documentos comprobatórios, que alguns lugares vai aparecer como barema, que é você mostrar todos os certificados, todas as comprovações do que está no seu currículo. O que não conta como certificado não é contado como currículo, como pontuação, por exemplo. Mas a gente vai chegar nessa parte, mas você vê que é pedido, tá? Por exemplo, eu tive algumas coisas, eu tenho alguns documentos, Isabela, que eu tenho um certificado. Eu sou da época ainda que você chegava no evento e eles te davam o papelzinho. Então, assim, tem coisas que eu tenho só, eu até escaneei, e dependendo do edital, não vale a pena eu fazer a busca e organizar, porque às vezes não pontua. Então, tipo assim, não vale a pena. Mas tudo aquilo que vale muito, né, que agrega bastante, você tem que correr atrás dessa comprovação, tá? Então, você vê que é obrigatório você enviar. Como eu falei em outro vídeo, esse currículo, ele pode estar, inclusive, apenas com o seu nome. E quando você preenche o currículo Lattes, né? Você bota lá, faço faculdade, fiz faculdade, você bota isso lá. Mas como eu falei também, vou até deixar, ver se eu coloco ele num cardzinho aqui. Se você já fez graduação, se formou, você tem horas complementares. Essas horas complementares que são de coisas extras, né? Cursos, palestras e tudo mais, você também pode colocar no seu currículo. E tudo que você fez na graduação, você coloca lá. Se você já trabalhou também, vínculo, até mesmo, eu fui funcionária do shopping. Você pode colocar no seu currículo Lattes, tá? Claro que tem um viés acadêmico, mas você também pode colocar, não tem problema nenhum. Beleza? Resultado. Aí vamos aqui pro processo seletivo. No processo, tem as etapas, né, é, eliminatórias e classificatórias. A escrita em língua portuguesa. Então, quando a gente tem uma prova, né, ah, currículo Lattes e a outra prova, língua estrangeira, plano de trabalho. Gente, eu posso, porque eu, assim, eu tenho uma visão muito seletiva, então eu tô com medo de deixar, eu não quero ficar lendo para não deixar o vídeo longo, mas também eu não quero Eu não quero perder nada. Vamos lá. Uma das coisas que eles estão botando aqui é a prova de escrita de língua portuguesa. Isso que aparentemente é só para é, candidatos que são gringos, né? Pessoas que vêm de fora. Então, por enquanto, nada. Temos o plano de trabalho, que, que é o projeto. Você vê que é a mesma coisa, só muda o nome, né? Então, a gente até comentou do número de páginas e tal, e os critérios que eles colocaram aqui é o normal de todos ó, a pertinência da temática. Ah, então por que que geralmente a gente não, a mestrado e doutorado não tem revisão de literatura? Galera, qual a pertinência de você chegar no mestrado, de você chegar no doutorado e você fazer revisão de literatura? Nenhuma, tá? Então, assim.
A não ser que você seja de história, você vai fazer uma análise de um livro, na letras, alguma coisa muito específica. Você, vou analisar a educação ambiental. Não, isso aí tem que ser uma parte da sua pesquisa na hora do mestrado, do doutorado, tá? Então, se você acha que seu plano de trabalho vai, eu vou descrever uma pesquisa de revisão bibliográfica e você é aprovado, não vai, tá? Não é pertinente. E a temática também tem que estar vinculada ao programa e ao possível orientador que você quer estar buscando, tá? Então, quando eles falam de pertinência, também está falando sobre isso. É relevância, né? Relevância acadêmica, relevância para a sociedade, relevância. Geralmente esses dois são suficientes, acadêmica e sociedade. Se você consegue escrever um bom texto, né? Eu falo muito isso na oficina. Todos os meus alunos, quando adquirem um curso meu, leva a gravação da oficina, escreva mais sem plagiar, e coerência metodológica, né? Então, você vai, na hora de escrever o projeto, vai escrever o orientador que você gostaria. A gente vai ver, tá lá no anexo. E ele vai falar, pô, gosto, não gosto, tá apto, não tá apto, e tudo mais, tá? Existe, por exemplo, ah, aí, por exemplo, ele é eliminatório, e não eles botaram só classificatório, né? Mas a partir do momento que você não atende à exigência, você é desqualificado. Então, é eliminado do processo. Então, para mim, também chamo de eliminatório, né? Currículo Lattes eliminatório. Aí, para mim, entra uma questão também que é muito mais até classificatório, né? Porque como ele botou, tem que ter a comprovação, documentação, o barema, a comprovação. Porque, e se você não enviar, é aquela questão dos documentos lá em cima. Ele te elimina, beleza? Não adianta, tá? E nesse caso aqui, ó, eles botaram que queriam publicações de 2021 a 2025. Eu, por exemplo, a maioria das minhas publicações e tudo mais é ali no 2019, 2021. E praticamente agora que eu voltei a esse ano, final, eu até, quem me acompanha sabe, né, que eu tô na luta de um artigo, mas eu parei porque enfim, problemas pessoais e foquei na minha profissão. Então, é, eu fiquei sem publicar. Então, talvez o meu currículo já não seja tão relevante para esse edital, entende? Então, se eu quisesse, né, entrar no mestrado, se eu já não fizesse parte do mais, eu teria que pensar o que que eu poderia fazer para melhorar meu currículo para cá, né? Beleza? Ah, a arguição. A arguição é, depois de todo o processo, né, e tudo mais, você vai sendo selecionado, né, e tudo mais, e aí vai chegar um momento que você vai para a entrevista, para a arguição oral. Eu falo entrevista é muito mais fácil, né, gente? Falar. Você basicamente vai defender o seu projeto ali para a banca, né? Então, vai ter pessoas que vão analisar e eles vão falar sobre várias coisas, tá? Pode perguntar sobre o seu currículo, pode perguntar sobre o projeto, pode perguntar sobre a viabilidade de você fazer esse mestrado. Por exemplo, quando eu fiz, né, o meu programa, e geralmente os programas da pública, às vezes não consta no edital assim, há a possibilidade de vagas, de bolsas de auxílio, né? Mas, por quê? É, a universidade passa todo um trâmite, né? Você precisa pedir, aí tem que alguém, por exemplo, alguém que recebe a bolsa hoje, precisa se formar para aquela bolsa ficar vaga, né? Então, no meu programa, geralmente tem dois bolsistas por ano. Só que
Às vezes demora. Se aquela pessoa, bolsista, está postergando, né, alguma coisa assim, as pessoas novas demoram um pouquinho mais de receber a bolsa. Não é instantâneo, tá, gente? Se vocês pensam, vocês têm que procurar um edital, por exemplo, do IFAM, você entrava já com a bolsa, né? Se você... Por quê? Não, eles não dependiam, por exemplo, de abrir licitação, coisa do tipo. Já no edital, eles já iam pegar um recurso deles lá e já dar a bolsa. E isso consta no edital, tá? O edital, ele tem que te passar essas informações, tá bom? E aí na arguição, eles falaram, perguntaram assim, pô, se não tiver bolsa, se você não conseguir bolsa, isso te atrapalha? Se for um impeditivo para você, talvez isso vai fazer sua nota abaixar, porque eles veem, poxa, se não acontecer, essa pessoa não dá, então eu tiro, né? Eu tiro, deixo você ali de lado, tá? Então, também pensa nessa viabilidade e para mentoria, eu gosto de teste, trabalhar é, algumas técnicas e tudo mais, porque não adianta. Eu lembro uma vez que, na época da faculdade, abriu na Fiocruz, bolsista, a vaga para bolsista. Aí, uma das etapas também é a entrevista. Cara, aí você chega lá, aí todo mundo fala, gente, não fala porque é por causa da bolsa. Por quê? A pessoa que está ali, ela não quer só um estudante, um estagiário, um bolsista, por causa da bolsa. Ela quer alguém interessado naquela pesquisa, interessado no que eles estão fazendo ali, que traga uma contribuição além da questão financeira, tá? Então fica uma dica aí para vocês. Prova de língua estrangeira, você sempre vai escolher um dos idiomas. Eu vou abrir vagas também para o de inglês, né, que eu faço com vocês, é um treinamento que eu faço, tá? Que é aos sábados. São feitos por todos, mas, assim, quem tem, né, certificado de proficiência, ó, eles botaram aqui 1 ano. O meu também já não valeria mais, tipo, o meu é muito mais antigo. O meu, na época que eu estudava no fundão, na FRJ. Então, sei lá, acho que é de 2018. E olha, foi um rolê, porque eu não peguei na época certa, foi um rolê para conseguir esse certificado. Ah, aí tem que ter isso, tá? E não tem um certificado? Isso te impede? Não. Da Bela precisa ser fluente? Não. A prova, e eu ensino nesse treinamento, ela é basicamente você entender o idioma e responder em português, né? Então, você pode fazer o de espanhol, tá? Se você não se sentir muito seguro no de inglês, tá bom? Matrícula, não vamos. Aí sempre tem as datas, galera, sempre, né? As datas é importante você saber. Aí tem aquelas questões pertinentes aos quem são os bolsistas, ó. Exame de seleção, audição oral. Aí vem explicando, né? Vem falando de todas do anexo já, né? Documentação. E aqui tem os professores, né? Aqui tem os professores, quantas vagas tem cada professor. Se você quer muito, que você quer ser estratégico, às vezes você pode até, tipo, procurar professor que tenha mais vaga. Por exemplo, é, tem professor com um, professor com dois. É bom, é interessante você fazer um com dois, né? Se você já entrou em contato com o professor, claro, a gente tem a imparcialidade, tá? Mas em alguns casos, eu já vi acontecer de ter uma vaga e a pessoa, o professor, escolher aquele aluno que já acompanha ele há algum tempo, é normal. Então, 2 vagas é mais interessante. No edital, também consta aqui o que cada professor estuda. Então, putz, não é só ver 2 vagas aqui. Você tem que ver se aquele professor, ele estuda aquilo que você quer, tá? Tem que ser relacionado. É que tem cada um, porque, como eu falei lá no início,
o seu projeto tem que estar vinculado a esse professor. Então, aqui, galera, se vocês, pelo que eu vi, tá? Posso estar errada. Não tem prova. Não estou errada, não, porque não tem realmente, gente. Perdão o barulho. Botafogo ganhou hoje. Esse meu vizinho está ensandecido, sei lá como fala essa palavra, e agora levou o cachorro para rua. Mas assim, já esperei 1 hora para gravar e eu vou mudar isso. A minha história vai mudar. É, não tem aqui, e a gente vai ver o próximo edital, não tem prova teórica. Então, basicamente, o que mais conta aqui para você, tá? Para quem quer participar desse edital, desse tipo de edital, que não tem prova de conhecimentos de disciplina, de conceitos relevantes para a área, né? É você ir ter um ótimo, cara, tem que ter aqui o melhor projeto de pesquisa, o melhor mesmo. Assim, tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom, muito alinhado com, com a linha de pesquisa do professor, com a linha de pesquisa da faculdade. O currículo lhe pesa, tá? O currículo lhe dá uma pesada. E na hora da entrevista, da audição, você tem que ser. é, não pode ter dualidades, tá? O que você fala, o que você defende, tem que estar, assim, comprovado no currículo, no seu plano de trabalho. Você tem que ter muita certeza do que você está falando, tá? Não pode dizer, ah, vou mentir. Gente, não minta, tá? Na hora do, da entrevista. Porque, assim, é que negócio, mentira tem perna curta, tá? Então, assim, a bota só conta em risco. Algo que eu faria com certeza, por exemplo, para quem quer fazer, por exemplo, hoje é dia 20, aí eu tenho até dia 15. Dependendo, você ainda consegue publicar um artigo. Você procura uma revista aí que aí de R$ 200, uma coisa assim, você consegue ainda escrever um artigo e publicar, né, nessas revistas pagas. Dá, entendeu? Para você melhorar. Dá. Como aqui ele não tem critério, eu vou mostrar um com critério para vocês. Dá para fazer curso. Mas aí, Isabela, em qualquer curso, qualquer. Não, referente à área, né? Você pode fazer online, cursos online. Você pode. Agora, sim, não dá muito para participar de evento, mas dá para escrever um artigo, se você quiser e publicar em uma revista paga. Ah, por que paga, gente? Porque as gratuitas, elas demoram, tá? Elas demoram muito. Então, assim, não dá, não dá tempo. E um bom projeto. E se preparar para a arguição, né? Saber tudo. Por que que você escolheu esse exemplo, né? Vou dar três perguntas assim que é bom que você saiba. Por que que você quer esse programa de mestrado? Por que esse específico, né? Por que que você quer essa metodologia que você utilizou nesse projeto? E por que você usou esses teóricos como base, tá? Você tem que saber disso, tá bom? É, vou dar uma pausa. Não vou entrar no da PUC, vou deixar depois. Vamos dar uma análise agora, uma diferença, porque nessa questão do currículo, o da PUC está bem parecido. Vou mostrar aqui para vocês que alguns, esse aqui é o da Rural, do Rio de Janeiro, que a PUC, meu Deus, que a PUC. Esse daqui, ele já conta com pontuação para o currículo. Daqui você consegue entender o que, que é mais visto com bons olhos na academia, tá? Então, aqui, ó, se você fez iniciação científica com bolsa ou se foi voluntária, fez monitoria, né? Extensão,
bolsa de aperfeiçoamento ou apoio técnico, curso de especialização com mais de 360 horas, cursos gerais. Olha aqui, como eu falei, pode fazer curso na internet. Mas olha como vale, 0,1. O máximo é 5 pontos, né? Ou seja, não sei fazer conta, gente. Estágio não curriculares, né? 6 meses, ou não, vale tanto, tantos pontos. Veja que tem um máximo, né? Isso é importante ressaltar. Aí aqui tem a parte que mais pontua, que é a produção técnica, tá? Então, artigos ou com aceite em revistas. Foi isso que eu falei para vocês, que eu sempre falo para vocês, tá? Ó, você pode, e quanto melhor na revista, é maior a pontuação. Então, na casa do A até o B1, vale 5 pontos. B2 a B4 vale 2,5, né? Então, eles não contam quem é C, por exemplo. E a pontuação máxima é 40. Então, nesse edital aqui, lembrando que esse não é o edital que a gente estava falando da UERJ, tá? Da UERJ não tem isso. Só estou dando uma ideia, uma imagem para vocês que alguns editais têm essa questão de pontuação. E aí, mas vocês conseguem perceber o que que vale mais e o que que vale menos. Artigos publicados sempre vale mais em revista, tá? A pontuação máxima 40. Você vê aqui, ó, vale 20, bolsa de iniciação científica vale 20. O outro que vale mais não tem. O que vale mais sempre é o artigo. Então, trabalho publicado em evento científico, 2 pontos. Até 2 pontos por artigo, máxima 10. Se você tem um trabalho completo em evento científico, eu te faço a pergunta, por que que você não publicou numa revista, né? Por quê? Vale muito mais. Ah, Isabela, não tem conhecimento. Eu entendo. Gente, eu entendo. Eu digo até hoje que algo que custa nosso tempo é a falta de conhecimento, falta de acesso ao conhecimento, né? Eu entendo, tá? É, não estou dizendo que o trabalho é ruim. Eu estou falando que você já publicou um artigo completo, já fez a pesquisa inteira. Então, se você pudesse, se você está vendo esse vídeo e não tem tempo, prefira pegar esse artigo e fazer uma publicação em revista. Porque não adianta você pegar o mesmo artigo e publicar em outra revista, tá? Isso é plágio, autoplágio. Plagiar assim mesmo. Resumo expandido. Então, em alguns eventos, você pode pontuar 2 vezes. Pode ter o resumo expandido e o trabalho completo, tá? Ter só um resumo publicado, não é o resumo expandido, resumo normal. O resumo vale meio ponto, né? Publicação de livros, vale 10 pontos e você só pode uma pontuação uma vez só, né? Só vale 10 pontos. Por exemplo, eu tenho 30 livros. Não, não vale. E aí, ó, o OBS é que tem que ter essa certificação aqui. Se o livro que você fez não tem essa certificação, não vale um ponto, tá? Porque essa certificação é o mínimo para poder dizer que ele teve algum critério de avaliação, tá? Se você publicou um capítulo de livro, né? Também vale ponto, tá? Mas veja como foi como eu falei na outra vez, que o capítulo livro e tudo mais, além do nome ser muito bonito, ele não é o que mais pontua, tá? Vale, mais um exemplo que seria muito mais relevante você ter pegado essa pesquisa que você publicou em livro em revista, tá? Se você tivesse publicado em uma revista B4, B3, B2, B1, que não é difícil de você conseguir, sendo graduando ainda, tá? Na casa do A é difícil, mas na casa do B não. Tem que, né, procurar revista. É, não é difícil. E aí você perdeu uma oportunidade, né?
Perdeu bastante, porque nos dois livros o máximo é 10 pontos. Se você tivesse transformado em artigo de revista, você poderia estar chegando na casa do 40, né? Publicação em revistas, boletins e folhetos técnicos, né? Revista assim, tipo G1, Veja, essas coisas. Prêmios, então uma menção honrosa, essas outras coisas valem meio ponto, 2,5 até 5 pontos, né? Então, se você apresentou e tudo mais, e ganhou uma premiação, ganhou 5 pontos. Uma vez eu ganhei, gente, eu nem sabia. Quando eu ganhei, foi um. Eu faço parte de um grupo de pesquisa que o diretor, ele manda e-mails, gente do mundo inteiro. Posta lá, pessoal que fala de imigração. Aí publicaram um evento que ia acontecer na ESPM do Rio Grande do Sul. E aí, sem minha orientadora saber nem nada, minha orientadora foi muito ausente também. Não acho que é só por causa de você, em vocês, não. E aí, eu mandei o, o meu trabalho que eu estava desenvolvendo na iniciação científica e apresentei, fui, né? Na época, apresentei. E aí depois saiu, eu tava esperando que saiu, na época, né, eu queria, assim, construir o meu currículo Lattes, tipo, deixar algo bonitão, assim. E aí eu fui e participei e fiquei esperando, assim, para sair o certificado, né? Pra eu poder botar no Lattes. Quando saiu, aí tinha uma parte assim, ganhadores do prêmio, uma menção honrosa. Eu fui ver, né, despretensiosamente. Eu não ganhei, gente. Gente, eu fiquei muito feliz. Sou feliz até hoje. Inclusive, até abri um negócio aqui, mas eu vou fazer outro vídeo para não ficar muito longo. E aí, como eu falei para vocês, também tem a questão de você ganhar pontos por trabalho, funções que você já trabalhou, né? Se você já foi, né, trabalho remunerado, se você fez palestras, se você já foi professor, docente, orientou, fez consultoria, nananã, isso tudo pontua, tá? E aí sempre tem pontuação. Perceba, o que eu sempre bato na tecla para vocês. Nem todos cursos vale ponto. Olha, 0,1. Chega nem a ser um ponto, gente. Aí imagina, você faz um monte de curso, aí não vale nada. Uma pós-graduação. Por exemplo, hoje em dia eu tenho duas pós-graduações. Eu poderia botar aqui e ganhar 10. Mas, mas, é, de- eles não especificaram aqui se tem que ser relacionada à área da linha de pesquisa. Porque às vezes, por exemplo, eu tenho uma graduação, uma pós em marketing. Então, pode ser que essa especialização não conte. Por quê? Essa especialização está numa área que não tem nada a ver com educação, tá? Então, percebam, lá nos outros editais que não tem explícito qual é a pontuação, vamos até dar uma olhada aqui. Modelo de plano de trabalho, calendário, documentos, comissão. Não, mesmo não tendo, fica claro por aqui o que conta mais ponto, certo? A partir disso, vamos dar uma olhada nesse currículo que eu falei com vocês. Eu falei para vocês, é um currículo bom, tá? Eu não vou subir para a gente não chegar no nome da pessoa, mas se vocês verem, a gente respeitem, tá? Mas assim, participou qual é o nome? De eventos, participou de linha de pesquisa, né? Mas ela basicamente aqui, ó, participação de eventos, vamos aqui para baixo, ó. Apresentou trabalho. Ó, você vê que lá naquele edital não fala sobre apresentação de trabalho. Mas se ela apresentou, ela vai ter ou um resumo expandido, ou
resumo, resumo expandido, ou até mesmo trabalho completo, né? Então, ela vai pontuar em algum momento. Educação e popularização. Eu não lembro, agora eu perdi, ó. Cursos, estágios, artigos. Não tem. Alguns editais, às vezes, ele ainda bota assim, se você produziu alguma coisa referente na área da linha de pesquisa, isso também vai pontuar, mas em alguns casos, por exemplo, esse edital já não conta, tá? No edital do IFAM, que abriu no início do ano, contava, mas tinha que ser relacionado, tá? Participou de eventos, não conta ponto, só preenche o Lattes mesmo, tá? Apresentação de trabalho, a gente chegou a falar, né? E aqui é a parte que vai pontuar. Ó, resumos, pontua. Resumos expandidos, pontua, ela tem bastante. Então, por exemplo, tem 10. Ó, vamos ver aqui. Ó, olha só. Resumo expandido, um. Ela, nesse caso aqui, ela ganharia os 10, né? Porque ela tem 10 tipos, 10. Resumo publicado em anais de evento, ela tem acho que dois. Dois, um só. Mais meio ponto que ela ganharia aqui, certo? Então, tá relevante, tá legal. Trabalhos completos. Então, entraria aqui, ó, trabalhos completos, ela poderia ganhar dois por trabalho. Então, ela tem quatro, que ela ganharia 8 pontos, né? Aí ela tem capítulos de livro, um, dois, três, quatro, cinco. 5 capítulos de livro. Eu lembro que, cadê? Capítulos de livro. Capítulos de livro. É, vai depender se ela for primeiro ou segundo, né? Mas o máximo, vamos dizer que, é, vamos dizer que ela é coautor, e aí ela tem quantos? 5. Ela ia conseguir os 10 pontos aqui. Mas se esses capítulos de livro fossem um artigo, ela teria ganhado, vamos ver, 2,5. Aí aqui vai depender também da classificação da revista. Vamos dizer que ela conseguiria publicar pelo menos um numa B1, né? Ela conseguiria ir pelo menos 15 pontos, já seriam 5 pontos a mais do que isso. Mesma coisa, se os trabalhos completos tivessem sido artigos, ela teria também, por exemplo, ela ganhou 10 aqui, e ela poderia ter ganhado mais 10. Foram 5, ela teria ganhado. Gente, eu sou ruim de matemática, assim, depressa, mas teria sido mais. Então, assim, é um currículo bom, tá? O avaliador, na hora que olha aquele currículo ali, ele vê que é uma pessoa interessada, que é uma pessoa que participou, uma pessoa que tem experiência na escrita de artigos, que tem experiência, perdão, que tem experiência em participar de eventos, que entende esse mundo, né? E dependendo da área, que eu não li os títulos que ela escreveu, que eu acredito que seja na área da educação também, ela se destaca, né? Então, para esse edital, ainda mais que são 50 e poucas vagas, no caso dela, se ela fosse, né, Isabela, vou aqui fazer essa mentoria, o que a gente vai focar? Eu não preciso focar nesse currículo. Eu preciso focar no projeto. Eu preciso focar em que você consiga transparecer aquilo que o seu currículo mostra, né? E que o seu projeto esteja assim, diretamente relacionado ali com a pesquisa, tá? Então, essa foi a análise ali do edital da UERJ. Já ia falar da UFRJ. Da UERJ para educação.
Isabela, eu faço biologia, eu faço letras. Eu posso fazer educação? Gente, sim, educação é para qualquer área que queira trabalhar com educação, tá? Ah, eu vou fazer um outro vídeo agora, vou tentar deixar na sequência, analisando o edital da PUC. Então, aqui, senão vai ficar muito longo, nós analisamos tanto o edital, como funciona, né? Esse edital aqui, e como se encaixa ali o currículo nesse caso, né, específico, e como é o currículo naquela questão de pontuação, tá? Agora, no outro, eu vou focar em falar do currículo da PUC. Aí já é outros 500, tá bom? Então, vejo vocês aí no próximo vídeo. Galera, eu não sou de pedir para vocês curtirem, eu acho que isso já é claro para todo mundo, mas se você puder curtir, isso já me ajuda bastante.